Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, que vocês me pedem. Não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, mas muitas vezes vocês me pedem isso. E a gente vai falar aqui sobre 3 hábitos poderosos que me fizeram ganhar mais dinheiro. Esse é um problema e é por isso que eu não gosto desses vídeos, porque quando você tira de conceito aquilo que você tá falando, quando alguém pega e faz um corte que agora tá na moda e aí solta uma frase de efeito, né? Aquilo acaba ficando completamente descontextualizado e normalmente quem faz esse tipo de conteúdo tá vendendo uma solução fácil, prometendo que você vai ficar milionário da noite pro dia. Eu não acho que isso seja nem possível, tá? Não acredito que todo mundo possa ficar milionário com conselhos simples de vida. Acho que é um processo muito mais complexo. Muita gente tem uma alfabetização incompleta, tem gente que teve dificuldade na família, que o pai usava droga, aí você vai fazer uma simplificação falando que você adota 3 hábitos e de repente fica rico. Não é isso. Esses hábitos me fizeram ganhar mais dinheiro em relação ao que eu mesmo ganhava. Pode funcionar pra você da mesma forma ou pode não funcionar. Você tem que ouvir e ver aquilo que faz sentido pra você, adaptar com a sua realidade. É ou não é, Casé? Com certeza. Não é isso. O Vandim, por exemplo, ele tá adaptado já tá um homem aqui que uma hora dessa ele já tá executando 3 hábitos e a gente vai começar a conversar sobre isso aqui de forma muito transparente mesmo e eu vou contar pra vocês o porquê que cada uma dessas coisas me ajudaram. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz, né? Ou seja, tá aqui há mais tempo, já deixou aquele like na confiança antes mesmo do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, pô, segura a mãozinha, né? Considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal aqui, só se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Aqui a gente não quer like, não quer inscrição por pena de jeito nenhum. Então, a primeira coisa, e vai soar talvez muito complicado, é não perder tempo nem com livro, nem com vídeo de autoajuda. É a primeira coisa que vai te fazer ganhar bastante dinheiro. Eu não conheço, juro pra vocês, eu não conheço nenhum ser humano das pessoas que enriqueceram no meu círculo de amizades que fala assim, olha, eu li um livro de 2 coach e mudou minha vida financeira, ou eu comecei a consumir conteúdo no YouTube de fulano e de repente eu comecei a ganhar mais dinheiro. Agora, eu conheço muita gente que estudou de verdade algo, estudou a fundo o mercado, e estudar é muito diferente disso que a gente chama de estudar, né? Estudar é escrever mesmo na mão. Se a gente pensa que ler é estudar e não tem nada a ver com estudar isso. Estudar é você pega ali, olha, estuda uma coisa, tô estudando uma coisa, vou pra parte prática depois. Pega um pedaço daquilo que é teórico e tenta implementar. Se aquela implementação não funciona, não tem o mesmo retorno que você imaginou que teria, você pode tentar mais vezes, se aquilo não der certo, você larga pra lá. E é por isso que esses conteúdos que simplesmente falam assim, olha, já viu essas páginas que tem de homens de mentalidade, sei lá o quê, que o cara aparece numa Ferrari? É um monte de vídeo que o cara entra num carro, você tem que ter a mente forte. Aí entra no carro, rico, e ele vai embora. Aí tem gente que passa o dia inteiro assistindo aquilo, você vê aquilo tem uns 5, 10 milhões de views, e o cara continua pobre. E aí ele não entende o que tá acontecendo, ele já tem uma mentalidade maravilhosa. Gente, o único lugar, e aí vocês vão me desculpar, a gente que é psiquiatra aqui vai ficar até amanhã, tem carta do Conselho de Psiquiatria me enchendo o saco. Mas é o seguinte, o único lugar onde você pensa e acontece é na esquizofrenia. Fora da esquizofrenia, você imagina e nada acontece, porque exige uma coisa chamada ação. Então essa ideia de perder tempo, ficar lendo 1000 livros de autoajuda, isso é o que não vai fazer muito sentido. Uma parte disso, né, se você tem uma cabeça muito fudida, veio de uma família muito fudida, cara, consumir isso por 2, 3 semanas ali, ou por mesmo 3 meses, vamos supor que você é muito fudido, pode compensar. Você vai realmente adquirir hábitos melhores, vai realmente começar a se desenvolver. Agora, você passar 5 anos da sua vida se dedicando a estudar livro de autoajuda, a única carreira possível pra você a partir disso é virar coach. Aí você vira coach que cria essas páginas, começa a falar frases de efeito, e aí você vai começar a ganhar dinheiro. Agora, se você não pretende seguir essa carreira, se você pretende fazer alguma coisa realmente produtiva da sua vida, ficar lendo e consumindo isso não vai servir pra absolutamente nada. Provoca uma transformação na mentalidade de fato, só que essa transformação na mentalidade não pode virar um ciclo pra você só consumir esse tipo de conteúdo e nunca aprender nada de prático. Existem pessoas que elas se comunicam a partir de um conjunto de frases de efeito. Você já conheceu alguém assim? Já vi na internet. Cara, é uma loucura. A cada 5 coisas a pessoa dá um turn down for what e é esse a coisa da vida dela. Quando você vê assim alguém pessoalmente, é bizarro. A gente já fez entrevista com pessoas aqui pra entrar na empresa e tudo. Um processo seletivo super difícil, aprova 0,3% dos candidatos. É muito difícil mesmo. E tem uma parte das pessoas se apresentarem para as outras pessoas e conversar e tal. Tem gente que a pessoa, ela é um TikTok de coach humano. Ela fala 60 segundos de vários videozinhos curtos sobre essas coisas, assim. Não serve pra absolutamente nada. A pessoa não sabe escrever bem, não sabe conversar tecnicamente sobre nada, não sabe fazer nada, sabe falar frases de efeito. E aí, beleza, dá pra você montar um Instagram e fazer frases bonitas. E, Raul, o pessoal também tem que tomar muito cuidado, que tá uma febre aí de
coach que tá usando fé e religião das pessoas, né? Isso aí. O que mais tá em alta. Isso aí é a moda, porque depois que alguma coisa perde efeito, então na internet, quando tá todo mundo falando de frase de efeito, aí a frase de efeito perde um pouco o efeito. E aí você precisa o seguinte, criar ali algum jeito das pessoas prestarem atenção naquilo. E aí se você pega e usa a fé das pessoas, que é um bom gancho, né? Você fala, pega um trecho bíblico e aí mistura com a frase de coach. Aí é o conteúdo perfeito. Porque a pessoa tem um medo de não compartilhar ou de não consumir ali, porque fala, meu Deus, é uma coisa de Deus, e aí acaba gerando esse tipo de reação, né? O efeito desejado. Isso aí pra mim é bem simples de resolver. Olha a história da pessoa, vê o que ela já foi, o que ela já fez. Se ela realmente tem uma história de superação, que ela pode agregar alguma coisa, ou se ela tem um conhecimento profissional pra fazer aquilo ali, uma formação, coisa assim. Isso pra mim faz se diferença. não é um conteúdo simplesmente raso acerca de nada, né? Ver se a pessoa realmente tem algum trabalho que não seja simplesmente ficar falando frase de efeito na internet. É um bom filtro, né? Se a pessoa teve um emprego na vida, além de falar frase de efeito. Mas isso é muito importante mesmo. Porque as pessoas, né, quando elas estão bem intencionadas, e é o caso da maioria de vocês aqui, quem procura por conhecimento, está bem intencionado, você também se torna um alvo fácil para as pessoas que vendem soluções milagrosas, né? Então não existe, gente, solução milagrosa, não existe nenhum trabalho que do dia pra noite você resolve tudo, não é a internet, não é nada. Só existe escala a partir de um conhecimento específico que possa ser aplicado à realidade. Toma muito cuidado com consumir essas coisas, com ficar refém disso, deixando... vai viciar seu cérebro. Depois você vai perceber que passaram-se anos e você não fez absolutamente nada com esse conhecimento. Você só consumiu e não se organizou. A segunda coisa que faz muita diferença pra mim, que é um hábito muito interessante, é que todos os dias quando eu acordo, eu elenco no celular mesmo. A gente faz um papel, mas não tenho paciência com papel, né? Então eu elenco no celular ali as coisas que são prioritárias no meu dia. Então eu começo desde aquelas coisas que eu não posso deixar de fazer, como gravar um vídeo todos os dias e as outras coisas do trabalho, as reuniões, etc. E eu vou diminuindo o quanto eu vou dar de atenção para as coisas, quanto menor é a prioridade daquela coisa. Se você não sabe, né, onde está a sua prioridade, o mais provável é que você acabe sendo levado pelas urgências do dia a dia e que você não escolha o que você vai fazer naquele dia específico. E aí isso é uma coisa que, se você perceber, ela vai te levar a viver uma vida apagando incêndio. Aí quem apaga incêndio, você não tá tomando a decisão racional daquilo que precisa ser feito. Por exemplo, se você tá tocando uma empresa no dia a dia, você vai olhar ali, vão ter coisas que precisam ser feitas, que é assim, o caixa acabou o dinheiro, tem que pegar dinheiro trocado. Deu problema no estoque, a gente tem que checar. Deu problema com um vendedor específico que tava ali atendendo um cliente, o cliente surtou, eu tenho que resolver. Todas essas coisas são muito importantes serem resolvidas, né? Mas aí você tá olhando e no fim do mês a loja tá fechando negativo. Muitas vezes, as demandas do dia que não vão resolver esse negativo, elas te tomam muito mais tempo do que uma solução real para resolver aquele problema. Por exemplo, eu não gosto do meu emprego. Por que eu não gosto do meu emprego? Todo dia eu brigo com o meu chefe, tem alguém ali, inclusive as empresas perdem grandes funcionários por conta de chefes imbecis, né? Mas aí o cara ali tá te pressionando alguma coisa, você começa a resolver o problema que você tem com o seu chefe, o conflito que você tem com o seu chefe. E esse conflito que você tem com o seu chefe, o mais você esteja adiando ele resolve o problema da sua insatisfação com o seu trabalho? Não. Então você precisaria dedicar pelo menos uma parte do seu dia, melhorar um currículo, evoluir ali em alguma área, tentar estudar. Raul, mas o dia tem 24 horas para todo mundo, eu tenho que dormir pelo menos 8, eu vou fazer o quê? Eu não sei, né? Cada um tem que resolver o seu problema. Você vai ler no ônibus, eu não sei o que você vai fazer para poder adquirir um conhecimento que você precisa para largar aquilo. E formular melhor esse currículo e começar a tentar outra possibilidade. Toma cuidado para não deixar esses pequenos incêndios do dia a dia tirarem todo o foco que você tem no cérebro e para desenvolver alguma perspectiva de sair daquilo. Tem gente que fica anos, 20 anos da vida preso num negócio que odeia, uma profissão que odeia, porque tem problemas e esses problemas tomam o tempo delas. Então, quando eu comecei a me organizar melhor com relação às minhas prioridades, entender aquilo que eu realmente preciso fazer e aquilo que as pessoas falam que eu preciso fazer, mas que não muda nada, que tipo assim, você vai deixar isso pra lá, as pessoas vão falar, alguém vai reclamar no WhatsApp, sei lá, seu amigo vai reclamar que você não foi no aniversário. É uma coisa que eu preciso fazer necessariamente naquele dia. Minha vida tá toda cagada. Eu não vou ficar indo em aniversário se minha vida tá toda cagada. Eu vou ficar mais cansado, ter que trabalhar mais ainda. Então, muitas vezes, sim, a gente tem que deixar pra lá alguns problemas que parecem muito sérios, mas que não tem efeito prático nenhum. E não tô falando que não ver o seu amigo seja uma boa ideia, né? Mas é só pra vocês entenderem uma coisa que às vezes é trivial e que você toma um espaço ao longo do tempo, várias decisões de coisas triviais roubaram uma decisão importante. Entender a prioridade e saber que uma urgência só virou urgência porque não foi feito antes. Exatamente, mas é exatamente pela essa falta de priorização. Então, isso aqui é muito verdadeiro. O terceiro item, e talvez seja uma das coisas que eu mais demorei para perceber na vida, é que você não pode ouvir as pessoas contarem sobre o que elas fazem realmente. Você precisa prestar atenção no como elas fazem e não no que elas dizem, porque é muito diferente. Por exemplo, você encontra aqui o meu canal no YouTube, e aí você vem aqui e eu te mostro, olha, como investir, tarará, eu te conto a minha história e tal. No meu caso, eu falo
falo pra vocês que o meu dinheiro vem do meu trabalho. Eu falo sempre pra vocês, poxa, eu tenho uma plataforma de investimentos, né? Eu tenho uma escola, eu tenho tudo isso aqui. É daqui que vem o meu dinheiro. Os investimentos são a forma da gente construir patrimônio. Eu falo isso pra vocês em todos os vídeos. Nunca falei pra vocês, olha, o investimento te enriquece se você não tiver dinheiro nenhum. Pelo contrário, eu sempre te falo, se você não tem dinheiro nenhum, vai ter que arrumar uma fonte de renda. Não existe investimento pra quem não tem R$1. Ah, Raul, eu ganho um salário mínimo, ali me sobra R$50. Vou investir pra ficar rico? Já falei várias vezes, tenho vídeos falando, não dá, é impossível. Como ficar rico com salário mínimo, tem esse vídeo aqui que eu acho que é o mais realista que você vai encontrar na internet sobre isso. Tem como investir? Tem como melhorar a vida um pouco? Tem. Ficar rico? Zero chance. Então, isso é uma questão. Agora, um monte de gente vai te falar coisas sobre como elas fizeram o que elas realmente fizeram. Mas você tem que olhar não o que a pessoa tá te dizendo que ela fez. Você tem que olhar o que ela realmente faz. E são coisas completamente diferentes. Então, muitas vezes você vai ver o cara, o coach, falando, você tem que ter mentalidade positiva. E aí o cara tá lá, ele escreveu um livro, grava sei lá quantos vídeos todo dia, vai, faz um anúncio, faz uma live, sei lá o quê, e vende, pede pra você clicar no botão e comprar aquilo. Quando você faz esse processo, é dali que tá vindo o dinheiro. Não é do falar que tá vindo dinheiro, não é da mentalidade positiva. Tá vindo dinheiro de um trabalho. Goste você ou não do trabalho, aquilo é um trabalho. Então, se você presta atenção no como é feito, você vai ter uma ideia muito melhor do que você presta atenção no como ele diz que faz. Muitas vezes, existe uma descorrelação quase por completa em relação a essas coisas, né? A maior parte dos grandes empresários, por exemplo, ganharam dinheiro com o mercado financeiro. E aí é diferente dos casos onde as pessoas ganham dinheiro com o produto da própria empresa. Raul, como assim? O cara passou anos fazendo uma empresa que lucra milhões, ele abre um processo de IPO. O dinheiro que ele tem é a gente virando sócio dele. É um monte de gente comprando as ações daquela empresa, aquela empresa se valoriza, o dinheiro dele veio daquilo. Então, como que o empresário ficou rico? Ficou rico porque a empresa dele é bem sucedida e etc? Não, ficou rico porque fez um IPO. Só que essa conversa não é contada comumente. Por exemplo, de onde que veio o dinheiro do Elon Musk? Beleza, a Tesla fatura bem e tal. Mas a Tesla não fechou anos de prejuízo? Como é que ele se tornou o cara mais rico do mundo com ela dando pouquíssimos trimestres de lucro? Investidores que compraram a ideia dele, acreditaram naquele negócio e fizeram aquela empresa se valorizar em bilhões. E esses bilhões foi o que enriqueceu ele. Agora, quando a empresa começa a operar e aumentar de preço e crescer a cotação, enriqueceu outros investidores que compraram aquilo lá. Mas primeiro, ele pegou o dinheiro dos investidores, uma parte daquilo para escalar o negócio e ficar rico. E é essa multiplicação de capital que fez ele enriquecer. E assim aconteceu com os homens mais ricos do Brasil e com os homens mais ricos do mundo, que têm suas empresas abertas na bolsa, né? Tem o de capital fechado, que aí de fato foi o lucro da empresa que produziu. É diferente de quando você imagina como é que o cara fez para crescer o negócio. Ele vai falar sobre como ele fez o negócio. Mas como é que ele fez o negócio da vida dele? Porque esse é o negócio do negócio. O negócio da Tesla, beleza, carro elétrico. O negócio do Elon Musk não é carro elétrico. O negócio do Elon Musk é crescimento de capital em empresas e venda. É assim que funciona. Então ele vai ali, faz agora a SpaceX, a captação de recurso, dinheiro dos outros, ele bota nas ideias, aquilo funciona, mais gente vai injetando recurso e ele fica rico. Então ele fica rico vendendo ideias. Tem um problema nisso? Não, né? Produziu os carros, a empresa existe de verdade. Agora, tem um monte de casos que não é o Elon Musk, que não produziu efeito nenhum prático, que a pessoa simplesmente criou uma empresa, abriu um IPO, a empresa quebrou e ela continuou rica. Então, existem todas essas possibilidades. Agora, quando você presta atenção no como, então, fica a história um pouco mais lúcida, né? Fica um pouco mais fácil de você entender como é que replica aquilo. É muito diferente do que contam comumente. Isso é uma coisa que fez muita diferença na minha vida. Olhar como as pessoas fazem. Porque eu quero abrir uma plataforma de investimentos, fui lá e abri e tal, e hoje em dia existe a UVP, porque eu olhei para os outros caras de mercado financeiro e percebi que eles ganhavam mais dinheiro do que eu, que era investidor somente, sendo dono da banca, sendo dono de cada microtransação que a gente faz. Toda vez que alguém compra uma ação, toda vez que alguém compra um título de renda fixa, agora eu ganho dinheiro. Não era assim. Antes eu investia e ganhava o dinheiro da valorização. Tem alguém que sempre ganha, na desvalorização também. Foi por isso que eu montei uma plataforma, porque quando desvaloriza eu também ganho. Então é uma forma de você ter uma relação que algumas pessoas vão ganhar, é óbvio, os investidores ganham dinheiro, mas existe de um lado alguém que está sempre ganhando dinheiro, independente do negócio subir ou não. Então eu quis mudar de lado porque eu entendi esse efeito. Investir é uma forma de construir patrimônio? Agora a gente precisa chegar nessa conclusão no fim das contas. Como você viu aqui, é uma forma de você fazer parte tanto dos caras que vão fazer um IPO, por exemplo, e a empresa vai crescer, então é parte dos investidores, como funciona também para você ter uma solidez, né, e não ter todo o seu negócio concentrado no seu trabalho, ou não ter todo o seu negócio concentrado só na empresa que você abriu, ou não ter uma dependência de quando o mercado está indo bem, etc. Por quê? Porque tem renda fixa e tal. Se você quiser aprender a construir o seu patrimônio, e sendo bem sincero com você, como eu sempre sou, para você fazer isso, para começar no mercado financeiro, no mínimo, tá? Raul, dá pra começar com menos que isso? Dá, mas eu tô falando assim, pra começar com boas perspectivas, com honestidade, você tem que tirar aí 25% do seu salário e esse 25% tem que resultar em pelo menos R$500. Raul,
Por exemplo, eu moro com meus pais. No 25% para mim não dá 500, mas eu tenho mais de R$ 500 para investir por mês. Também funciona. Se esse é o seu caso, e se somente esse é o seu caso, você vai abrir aqui auvp.com.br, vai clicar em faça a sua análise de perfil. Você estruturou aqui, respondeu para mim como é que tá a sua vida. Eu mesmo vou te ensinar a investir, tá? Não é, tem gente que vende aqui, quando você chega lá, a aula é com outra pessoa e tal, não. Sou eu mesmo, vou me dedicar a conversar com você, toda segunda tem live, a gente vai trocar uma ideia à noite. Durante 8 semanas, meu compromisso vai ser fazer você aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, que é um conhecimento básico para quem quer enriquecer. Não é que isso é o conhecimento que te leva à riqueza, é o básico para quem quer enriquecer, é o mínimo requisito viável. Para você ali aprender a construir um patrimônio, é tocar o seu dinheiro, não adianta nada ganhar rios de dinheiro e tudo pro esgoto. Fez aqui, respondeu para mim, eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Esse é o básico, mas eu já saio aprendendo tudo, né? Consigo fazer investimento até no internacional. Não, o investimento internacional, diversificação internacional, isso tudo é o básico, tá? Você precisa de muito mais que isso. Você precisa de uma fonte de renda abundante, você precisa de um monte de coisa para enriquecer mesmo, né? A construção de patrimônio. Por exemplo, saber ler é um requisito básico. Mas é fundamental, você sabe ler todas as letras, tá ali certinho, funciona, você sabe ler o alfabeto inteiro. Mas ainda é básico. A leitura é necessária, mas ainda é básico. O investimento é um requisito básico para manter-se rico, né? Para poder construir um patrimônio e se manter rico. É isso que a gente ensina aqui. E se você pensa, nossa, mas isso é muito complicado, então provavelmente o resto das coisas para você, né? Nossa, mas 100 e poucas aulas. Pro básico, 50 horas. Pro básico, sim, 50 horas pro básico. É isso que funciona. Vai lá, faz a sua inscrição. E aí, cara, foi aprovado aqui, eu mesmo vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Vou te explicar de maneira, igual eu expliquei aqui, de maneira bem sincera como é que tudo funciona. Vocês sabem o quanto isso aqui é importante para mim, são mais de 10 mil alunos. E lembrando, se você não aprender a investir depois de concluir a UVP, eu devolvo 100% do seu dinheiro depois da conclusão. Esse compromisso só eu que tenho no Brasil. Já tentaram copiar, depois voltaram atrás. Tem gente aí que sempre, vez ou outra, acha que é simples fazer isso durante 4 anos. Não é. É um processo bem complicado mesmo, porque eu tenho certeza do que eu consigo entregar para as pessoas, né? E tem que ter essa certeza para oferecer isso. Então, se você quiser ir, só clicar no link aqui, auvp.com.br, ou o primeiro link da descrição, o primeiro link do comentário, a gente sempre coloca. E agora a gente vem para um momento que é o momento de sempre aqui, responder as dúvidas de vocês. O Bruno Matheus Souza pergunta, em caso de amortização com prejuízo em FIs, venda de imóveis abaixo do valor patrimonial, como fica no imposto de renda? Você tem um direito de descontar o prejuízo dos fundos imobiliários nos fundos imobiliários. Poderia fazer um vídeo sobre o assunto? Não precisa, é isso. Tem como compensar a amortização que tenha tido lucro? Como assim? Ó, se você vende um fundo imobiliário com prejuízo, né, você pode salvar esse prejuízo. Quando você tiver um lucro, depois você abate. É isso. Isso pode ser feito. Fundo imobiliário para fundo imobiliário, ações para ações, não se misturam esses dois benefícios, tá bom? Então isso aí tá respondido para você, não tem por que fazer um vídeo sobre isso, é uma dúvida muito curta. O Augusto CFQ, tá na hora de investir em conhecimento, é verdade. É uma das coisas que mais funciona, principalmente para você que acabou de fazer 18 anos, que você disse aqui. Sou técnico em desenvolvimento de sistemas, estagiei um ano, né, dos 16 aos 17, e assim que acabar a escola pretendo voltar ao mercado de trabalho, já tenho ofertas. Tem uma brincadeirinha investida da época que eu era estagiário, mas tudo em banco digital, que tinha opção de investimento para menores de idade. A partir disso, com que patrimônio você acredita que vale a pena sair das fintechs e entrar em uma plataforma de investimento de verdade como a UVP ou um bancão de verdade? Cara, para bancão de verdade, a partir do momento que você ganha um salário aí pelo menos de uns 4 mil a mais, ou 5 mil, porque compensa aquelas taxinhas ali em troca do serviço. Para a UVP compensa na hora, a gente tem a taxa mais barata e a rentabilidade maior do que todas as outras plataformas, né? Mesmo do que as corretoras grandes. Então, se você comparar os nossos títulos de renda fixa com os do mercado, você vai perceber que a gente tem uma rentabilidade maior. É isso. Então, beijo. Tchau pra você.